Um monge perguntou ao mestre Joshu: o cão tem natureza Buda? O mestre respondeu: Mu. Olá, vamos dar início a um novo programa, uma nova proposta de leitura de livros, de textos importantes que nossa mestra Monja Koiroshi escreveu. Que você possa estar junto comigo, conosco, nessa trajetória. E agora nós vamos dar início hoje ao nosso primeiro encontro para lermos o livro 108 Contos, que também são chamados de parábolas orientais, que mais comumente conhecido no Zen como koans. 108 koans, 108 histórias, 108 chaves mentais, 108 histórias que são oportunidades para que a gente possa compreender a nossa vida sobre uma outra linguagem, né? A linguagem do Koan, que é uma característica típica das escolas Zen, especialmente das escolas Rinzai, né? Nós temos vários tipos de escolas Zen, nós temos a Rinzai, temos a Soto, essas duas são as mais presentes hoje em dia, né? E os koans foram recursos utilizados pelos mestres Zen para que os alunos, discípulos e discípulas tenham acesso aos ensinamentos de Buda de uma maneira diferente, não de uma maneira linear, de uma maneira muito óbvia. Então, o koan, esse recurso das histórias, é um recurso que pega você de surpresa, traz uma informação numa linguagem, numa redação, numa fórmula poética e muitas vezes confusa, que você para pensar. Você não responde de imediato, ela não consegue, esse recurso, ele tem o objetivo de pegar você de surpresa, né? Com a perplexidade ou com a dúvida, espera um pouquinho, que palavras são essas? Que história é essa? Não entendi. Isso é muito legal. Quando você ouve um koan, ouve uma parábola zen, um conto, como diz aqui, 108 contos e parábolas orientais, você, quando está diante de um koan, quando você está diante de uma história, você para refletir. Então, essa forma de ensinamento do Zen é uma forma muito característica que muitas pessoas que têm os pensamentos muito óbvios, né? Muito preparados, muito organizados, quando chega diante de um koan, diante dessa história, dessa parábola Zen, é como se uma mesa tivesse com um pezinho ali firme, chega alguém, dá um pitaco, pá, e aquela mesa cai, né? Então, o Koan, essas histórias Zen, têm a capacidade de nos pegar de surpresa e fazer com que nós possamos refletir de maneira totalmente diferente. Então, o Koan como um recurso didático, pedagógico do budismo, né? Especialmente do budismo Zen, utilizado muito na Rinzai, mas também é utilizado na Soto Zen, porque Mestre Dogen e Mestre Keiza, Mestre Dogen, né, estudou junto na montanha de Hiei, onde saíram grandes mestres, inclusive os mestres da Rinzai. Então, todos estudaram os mesmos ensinamentos, né? Assim como o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Então, existem nos mestres Zen ensinamentos comuns, né? Formas de ensinar o Dharma de forma comum. Uns se destacam mais, outros menos. No Zen Budismo, na Soto Zen, o nosso recurso maior é o Zazen, né? É o sentar em Zen. Mas usamos também o Koan como recurso para ajudar na nossa prática do sentar, mas não é comum. Mas o que acontece com esse livro, 108 Contos e Parábolas Orientais, né? Que vai estar no print aqui para vocês depois, vai ser divulgado, é uma joia preciosa.
É uma joia em que Monja Koen-Roshi, com seu olhar compassivo, nossa mestra, né, brasileira, mas extremamente arraigada dentro da lógica da Soto Zen, do Japão, pelo seu treinamento no Japão. Então, esse percurso que ela fez da sua experiência, que agora, né, fez 40 anos de vida monástica, e com a compreensão, né, como brasileira da nossa realidade, o que ela fez de forma tão generosa, tão compassiva, foi o quê? Fazer esse livro, 108 Contos e Parábolas Orientais, né? Foi esse título porque eles não queriam colocar koans, porque ninguém sabe o que é koan. Já começou com o título numa tradução para que todo brasileiro compreenda. E ela pega cada koan, ou aqueles koans mais importantes, porque são muitos, e explica para nós, traduz para nós. Olha, está dando a papinha na nossa boca. Ela nos salva de uma certa constrangimento de não estar entendendo nada. Mas não, Monja Koen-Roshi, ela passa o koan e depois faz uma reflexão sobre este koan. Então, esse é o momento que eu agradeço ao Zen do Brasil da oportunidade de poder compartilhar esses ensinamentos, essas reflexões feitas por Monja Koen-Roshi sobre os koans, cada koan que vai ser lido em nossos encontros, mas lembrando que é apenas um estímulo para que você mergulhe no seu koan, que é outra tradução importante, que num livro muito bom também de Taizan Maizumi Roshi, né? Que ele fala também o que é o koan. O koan é a nossa vida. Então, quando o Roshi Sama Monja Koen lê um koan, escreve um koan, explica para nós essa história no nosso cotidiano, você pega essa história e você veja a sua vida nessa história. Koan não tem sentido nenhum se você não transforma na sua vida, porque o koan é a nossa vida. É a releitura da nossa vida, né? É uma fotografia multifacetada, não fixa e dinâmica da nossa vida. Essa é a característica do koan. Eu gosto muito daquela imagem de uma colher de pau dentro de uma panela grande que você está fazendo um alimento, aquela colher de pau se movimenta, mistura todos os ingredientes e sai o sabor. Assim o koan é esse misturar a sua vida e você sentir o sabor da sua vida que você muitas vezes esqueceu o sabor da sua vida, né? Então vamos entrar nesse projeto, nessa proposta? Essa é uma pequena introdução, que cada koan é a sua vida. A sua vida está nesse livro e sente sempre em zazen, em meditação zen, para que esses ensinamentos façam parte plenamente de você e você seja o ensinamento vivo. Depois dessa breve introdução, nós vamos dar início ao primeiro koan, a primeira história. O que eu vou fazer? Eu vou ler essa primeira história e depois alguns comentários de Monja Koen-Roshi, apenas. E vou encerrar por aí. Aí depois você faça a sua própria releitura e faça a sua própria reflexão. Podemos seguir assim? Então vamos seguir dessa forma. Monja Koen-Roshi começa dessa forma. Minha proposta, Monja Koen diz, né? É apresentar um livro de fácil leitura, compreensão e interpretação, deixando de lado os aspectos mais intrínsecos dos estudos Zen. Espero que esta compilação singela e despretensiosa possa provocar em você, leitora e leitor, o anseio para o encontro profundo e verdadeiro com a sua própria natureza. Eu diria, né? Com seu próprio sabor, que são vários sabores. E através da apreciação, reflexão, estudo e meditação sobre estes contos, possa acessar a mente desperta e torná-la cada vez mais sua, mais íntima e mais clara. O koan do meu cotidiano, o celular que eu vou desligar aqui, que acabou de tocar. Vamos lá. Então, são vários, cada página tem um koan,
um conto, e ela já começa com um conto muito clássico, o conto que começa com a palavra mu. Olha minha cachorrinha, eu estou aqui numa chácara, no Campininha Zen, e minha cachorra, ela está ouvindo todos os sons, e ela é muito reativa. Essa é a vida dela, esse é o koan da vida dela. Então, ela estará sempre conosco nessas transmissões. Além de passarinhos, né? Outros sons aqui. Vamos lá? Esse primeiro koan. Só um pouquinho. Jasmine, por favor, colabora um pouquinho. Pode ser? Mu. M-U. Mu. O monge perguntou ao mestre Joshu. Olha só. O cão tem natureza Buda? Vocês viram? A Jasmine fez uma bela introdução para nós hoje. O cão tem natureza Buda? O mestre respondeu. Mu. É este o koan. Simplesmente este conto, o encontro do mestre com o discípulo. O cão tem natureza Buda? O mestre respondeu, Mu. Esse é geralmente o primeiro koan que se dá a um praticante. Foi o primeiro que recebi quando praticava no Zen Center de Los Angeles. Depois de haver me estabelecido na prática da meditação sentada. Já pensou, você chega no Zen do Brasil ou num Zendô e alguém te passa esse koan e aí você, que isso? Esse koan é chamado de primeira barreira, disse o mestre Mumon. Se não ultrapassar esta barreira, se não cortar o caminho do pensar, você será como um fantasma se agarrando a arbustos e ervas daninhas. Vocês veem? Se não ultrapassar essa barreira, se não cortar o caminho do pensar, como ir além do pensar? Como se tornar um verdadeiro ser e não uma sombra de si mesmo, um fantasma que se agarra a coisas frágeis e supérfluas? Cada frase aqui é importante a gente pensar. Como escapar desses nossos pensamentos tão reativos que já entram na realidade e cristalizam essa realidade, tornam essa realidade fixa? É assim, é como agarrar em arbustos e ervas daninhas. Onde estão agarrados? Como é a nossa dinâmica do pensar que se agarra nessas circunstâncias? É isso que o conto começa a fazer essas reflexões para nós, né? Mestre Joshu é um dos mais celebrados mestres da China antiga. Ele viveu em 778 a 897. Aos 17 anos de idade, teve sua primeira experiência zen e ensinou até morrer aos seus 120 anos. Olha só, hein? De idade. O jovem monge que o procura está realmente decidido a compreender o que é natureza Buda, o que é o sagrado. Então, o monge que procurou o mestre, ele estava com um desejo sincero de compreender o que é o sagrado. Existe uma coisa, uma ponderação que eu gosto de fazer nas leituras, é a seguinte: vocês que procuram o Zen, vocês querem simplesmente um bem-estar passageiro? Ou vocês têm dentro de vocês uma busca sincera do sentido da vida? Essa é uma pergunta que eu quero deixar penduradinha. Queremos um bem-estar gostosinho, manter nossa zona de conforto, ficarmos aninhados, aninhadas numa conversa com uma monja, com um monge, com um professor do Dharma?
Termina o encontro, vocês vão embora e continuam se pendurando em arbustos e ervas daninhas, em formas e padrões mentais de pensamento que não se sustentam mais e seu sofrimento continua? Isso acontece? Acontece com todos nós. Ou você tem o desejo sincero do sagrado, do que é o sentido da vida? Precisa resgatar esse desejo sincero, porque se você não ter foco nesse desejo sincero, você se dispersará com muita facilidade. E quando chega diante de um koan desse, diante de um conto desse, não entendi, deixa para outra hora. É preciso o desejo sincero. Então esteja nesse processo com desejo sincero de entender a vida, a sua vida, a nossa vida. O que é o sagrado? Continua Monja Koiroshi nos explicando. Vamos lembrar que os cães na China antiga não eram os animais que hoje colocamos dentro de casa, né? Como eu tenho aqui, Jasmine, Liszt, no conforto. Alguns até dormem em nossos sofás e camas. É o que acontece aqui com Jasmine e Liszt. Mas na China antiga, gente, eram os animais chamados de imundos. Comiam fezes, restos humanos. Quer dizer, viviam como são nas condições de extrema nenhum conforto, né, e muita fome. Isso na realidade da China antiga, né, que o mestre está trazendo aqui. O jovem monge quer saber o que muitos de nós queremos saber. O bandido, o estuprador, o corrupto, o degolador de pessoas, o sádico, a pessoa má, os seres dos infernos, o imundo, tem natureza divina, sagrada, natureza iluminada, natureza Buda? Eu vou aproveitar a atualidade dos fatos que vivenciamos em Brasília. Todas aquelas pessoas terroristas que detonaram, tem natureza Buda? É disso que está sendo dito. Não é assim que questionamos? Estariam os céus e os seres benéficos pairando acima dos odores fétidos das nossas perfídias, né? Os santos estão acima de tudo isso? Ou você quer uma mente acima de tudo isso? Continua o texto. O mestre, percebendo que o momento da maturidade havia chegado, não perde tempo com explicações, exclama apenas Mu. O que significa este Mu? A palavra em si, em caracteres chineses e leitura japonesa, quer dizer não. É uma negativa, né? Entretanto, o mestre não está negando que o cão tenha natureza iluminada. Vejam bem, ele não está dizendo que o cão não tem natureza iluminada. Esse mu é muito maior que uma negação. Já começa por aí, né? A gente já ia dizer não, 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 acabou, não. O Zen, ele transcende as palavras. Então, não caia nas armadilhas do seu pensamento. Mu. Esse mu é muito maior do que uma negação. Houve outros momentos em que outros monges o questionaram e ele respondeu o oposto. Yu. Ao mestre trabalhando os discípulos, as discípulas, trabalhando a pedagogia do Dharma. Sim, não. Mas a realidade está além do ser e do não ser. A realidade está acima do ser e do não ser. Como atravessar essa barreira? Se ficarmos presos às palavras, nos perderemos. Grave isso, gente, no seu cotidiano.
Tudo que existe é natureza Buda. Nós não estamos falando de ter ou não ter. Tudo é natureza Buda. E tudo é a natureza Buda se manifestando, nós aqui nessa tecnologia da comunicação, os pássaros, as borboletas que estão aqui, os cães latindo, o cheiro de, de, de trator que eu estou sentindo aqui no meio dos produtores rurais, levando a produção para vender na cidade, essa dinâmica. Tudo é natureza Buda se manifestando. Vocês me ouvindo onde quer que vocês estejam. Em toda parte, em tudo e em todos. Onipresente, onisciente. Minha superiora no mosteiro feminino de Nagoya, continua Monja Koiroshi, né? Minha superiora no mosteiro feminino de Nagoya, Aoyama Shundodo Chiroshi, ao receber irmãs beneditinas da Europa, em nossa clausura, disse a elas. Bonitinho, né? Monja Koiroshi usou aqui no texto a palavra clausura. Clausura é utilizado nos mosteiros beneditinos cristãos, né? As carmelitas, chama-se clausura. A Roshi é tão generosa que ela expressou aqui a palavra clausura, né? Aqui, Roshi quis dizer em nosso templo, né? Em nossa sala, em nosso espaço aqui no templo, lá no Japão, disse a elas. Talvez o que vocês chamem de Deus, nós chamamos de natureza Buda. Veja só. Talvez o que vocês chamam de Deus, nós chamamos de natureza Buda. Lembrando, como foi dito anteriormente, não devemos nos prender em palavras, mas a generosidade de Aoyama Shundodo Churoshi com as irmãs religiosas beneditinas que chegaram lá, um ponto de conexão, um ponto de contato, um ponto de afinidade, para quê? Para que pudesse ocorrer vínculo nesta visita, né? Uma compreensão. Não foi uma conversa como óleo, né? E água. Ao contrário, o Zen tem essa capacidade de estabelecer pontes, conexões. Então, talvez o que vocês chamam de Deus, nós chamamos de natureza Buda. Então, a pergunta do monge vai se esclarecendo. Ele quer saber se Deus está também no sujo, no mal, nas impurezas dos seres. Por que permitiria o sofrimento, a dor, a maldade? O mestre, de compaixão ilimitada, apenas murmura: Mu. Certa feita, perguntaram a Buda qual seria a causa primeira, já que em seus ensinamentos tudo que existe é uma trama de causas, condições e efeitos. Esse é o ensinamento, gente, principal, chave dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, a lei da causalidade, né? Então ele fala assim: qual seria a causa primeira, já que seus ensinamentos, tudo que existe é uma trama de causas, condições e efeitos? Buda silenciou. Ele não negou. Buda se silenciou. Eu estou concluindo aqui o texto, que eu gosto de ler e comentar com vocês nesse nosso encontro, nesse nosso primeiro encontro, que já está bem longo, né? A ideia é que ele seja um pouquinho mais curto. Mas vamos até um pouquinho mais adiante, só para concluir. Em outra ocasião, respondeu: a mente humana é ilimitada para compreender o ilimitado. A mente humana é limitada para compreender o ilimitado. No budismo, não se reza a Deus, mas os padres e madres do deserto também não o fazem. Certa ocasião, um padre do deserto, ordem católica de padres e madres reclusos que fazem o voto de silêncio e vivem em solidão nas suas celas, conseguiu uma licença especial para ficar alguns dias no nosso Zen Center de Los Angeles. Pouco antes de voltar ao seu mosteiro, pedimos que nos falasse um pouco sobre a prática, e ele, em outras palavras, disse:
Nós sabemos Deus. Como podemos pedir qualquer coisa? Como podemos reclamar e querer fazer trocas com o Criador? Nossas preces são apenas para bendizer o céu, o sol, a lua, a vida. Nossas preces são apenas para bendizer o céu, o sol, a lua, a vida. Diferentemente de Mestre Osho, estou colocando mais palavras na sua cabeça, diz Monja Koiroshi a você. Apenas penetre e se torne a própria natureza Buda. Pratique Mu. Esclareça o pensar, o não pensar, e vá além do pensar e do não pensar. Esse é o convite a vocês nesse nosso encontro. Esclareça o pensar, esclareça o não pensar, e vá além do pensar e do não pensar. Ficar arruinado e sem teto. Expressão de Mestre Osho ao despertar. É perder a identidade criada pelos condicionamentos. É abandonar ideias e conceitos sobre o bem e sobre o mal. Ao adentrar a mente una, saboreie o manjar celestial em cada gota d'água, em cada grão de arroz, em cada manifestação ao seu redor. Aprecie Mu. Aprecie a natureza Buda. Aprecie Mestre Osho. Aprecie o monge. Aprecie a sua vida. Assim, este é o convite desse nosso primeiro encontro. Venha junto, continue. Temos alguns dias nessa trajetória em que o nosso teto vai cair, nosso chão vai perder sustentação e estaremos pendurados, presentes, sustentados por tudo que existe. Cuide-se bem.